Boa noite, boa tarde, bom dia. Vai depender da hora que você vai estar vendo esse vídeo. Eu sou Mel Mazzoni e eu estou aqui à frente do Mulheres que Marcaram História no canal Mais um Dia. Hoje eu trago para vocês, na estreia desse programa, um tema muito legal e que a gente vai falar um pouco sobre saúde mental e que sempre podemos olhar por outro viés, tá? E pra gente estar dando uma refletida sobre isso. No nosso programa, a gente vai sempre estar abordando mulheres que ao longo do tempo se destacaram, foram pioneiras em algum assunto, em alguma vertente social, tecnológica, científica, ao longo da nossa história. Sempre na área do feminismo ali, né, abordando essas questões. Eu vou falar com vocês hoje, inclusive eu já fiz uma live sobre ela, só que foi bem curta, foi bem pincelada, e hoje eu vou falar mais, abordar um pouquinho mais sobre a Anísia da Silveira. Anísia da Silveira, ela foi muito importante para a psiquiatria e para a psicologia, porque ela desenvolveu trabalhos excepcionais e foi contra, né, muitos tratamentos agressivos, se formando ali o primeiro passo para a luta antimanicomial. Então a gente vai abordar aí esse assunto hoje, até porque eu sou meio suspeita, uma vez que sou aluna de psicologia, então para mim ela é um ícone, assim, um norte a ser seguido. A gente sempre precisa estar olhando além. A psicologia, a psiquiatria é um pouco isso. Vamos lá, quem foi Nísia da Silveira? Nísia da Silveira foi uma brasileira. Ela nasceu em Maceió em 1905. Ela veio a falecer no Rio de Janeiro em 1999. E ela foi uma médica psiquiatra no Brasil. Ela se formou na Faculdade de Medicina da Bahia e ela é conhecida mundialmente. Além de ter sido aluna de Jung, ela contribuiu muito para a psiquiatria e para a psicologia no Brasil, manifestando ser radicalmente contra tratamentos agressivos. Que tratamentos agressivos são esses, Mel? O eletrochoque, a insulinoterapia, a lobotomia, que era na época, assim, tratamentos mais buscados pela psiquiatria, porém extremamente agressivos e não tinham resultados, assim, ao ver da Anísia esperados. Ela não via uma resolução muito boa desse tipo de tratamento, resultado bom. Então ela começou a destacar uma interação de paciente com arte, com os próprios animais. A Anísia da Silveira, ela vai ser pioneira, inclusive, nessa terapia, incluindo como parte desse tratamento os animais como ferramenta. Como assim? Eu vou explicar, vocês vão entender, calma. A Anísia, ela foi filha de um professor de matemática e de uma pianista. Dois brasileiros também, ambos do Nordeste. Ela teve sua formação básica no Colégio de Freiras, depois ela vai se formar, né, na Faculdade de Medicina da Bahia. Ela passou por pobreza, desigualdade, né? Ela estagiou com neurologia, com grandes nomes no Brasil. Então ela tinha, assim, um olhar dos dois viés, né? Da elite brasileira com quem ela convivia e trabalhou e da desigualdade da pobreza por qual ela passou. Então, ela tendo essas duas experiências e vendo esses dois lados, ela acaba também entrando para um viés político. Então, ela passa a ser uma ativista política e ela se envolve na época dos anos de 1930 com o Partido Comunista Brasileiro. Esse partido, tempo depois, vai expulsá-lo por questões ideológicas, mas ainda assim, dentro do Partido Comunista do Brasil, brasileiro, ela foi uma das poucas mulheres a assinar o Manifesto dos Trabalhadores Intelectuais do Povo Brasileiro. Vocês vão ver lá a assinatura dela dentre as poucas, e logo depois ela é expulsa do partido. Durante toda aquela questão política que estava ocorrendo no Brasil, né, comunistas, militares e tudo mais, a Anísia foi denunciada por uma enfermeira no local que ela trabalhava por estar em posse de livros marxistas.
Então, ela recebendo essa denúncia, e a Nise foi presa por estar portando esses livros. A denúncia levou à prisão em 1936. 1936 ela foi presa. Foi para o presídio Frei Caneca, né? Ela ficou por 18 meses lá no presídio. E ela teve um encontro muito inesperado, porque vocês vão ver Nise da Silveira também na literatura brasileira, por Graciliano Ramos. Dentro da prisão, ela se encontra com Graciliano Ramos, que é aquele mesmo que escreve Memórias de um Cárcere. E ele tornou um dos personagens do livro Memórias de um Cárcere inspirado na Nise da Silveira. Ela se tornou uma personagem desse livro do Graciliano Ramos. Então a gente encontra a Nise aí também na literatura do Brasil. De 1936 a 1944, a Nise permaneceu meio que na clandestinidade, né? Esperar essa poeira baixar, depois que ela foi libertada e tal, ela ficou meio que na semi-clandestinidade. Ela ficou afastada do serviço público, né, pelas razões políticas, então ela não pôde atuar como médica. Mas durante esse seu afastamento, ela fez uma profunda reflexão de obras do Spinoza, por exemplo. Cartas a Spinoza é o material publicado do livro dela. Em 1944, ela retorna para o serviço público. Ela era uma médica do serviço público. Então, ela retorna para o Centro Psiquiátrico Nacional Dom Pedro II, no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. E ela retorna com a sua luta de técnicas psiquiátricas que ela considerava agressivas. Então, quando ela entrou, essas técnicas da lobotomia, do eletrochoque e tudo mais, elas já eram muito utilizadas. E a Nise, ela já entra já enfrentando tudo isso. Vocês vão poder ver isso com muita clareza no filme Nise. Ele, inclusive, se encontra na Netflix. Quem tá lá fazendo o papel da Nise é a Glória Pires, de uma maneira muito legal, muito interessante. E vocês vão ver no filme, cenas do filme, que ela se recusa a fazer o tratamento do eletrochoque porque ela é totalmente contra. Então, nisso que ela foi contra, por essa discordância, foi adotado um outro método para que ela trabalhasse. Não podia ser mandada embora, ela tinha que ficar ali trabalhando, mas não trabalharia com esses médicos, em sua maioria homens. E é aí que a Nise assume outro papel social, a da luta contra o machismo, porque os homens acreditavam que outras técnicas, diferentes daquelas que eles estavam apresentando, não poderiam dar certo, sobretudo vindo de uma mulher e vindo da Nise. Então ela também lutou contra o machismo. Então ela foi para um local totalmente assim desprovido de ferramentas para trabalho. Eles colocaram ela num local de tarefas de limpeza, de manutenção, tipo um depósito. E deixaram lá, falaram, ó, esse é o seu escritório, seu consultório agora. Atende aí e faça melhor com o que você puder, já que você não quer adotar as nossas práticas. E assim foi feito. A Nise pegou o depósito de manutenção e limpeza e junto a ela se uniu uma figura muito importante, que muitas vezes as pessoas, quando falam de Nise, a deixam de lado. E é muito importante que a gente não cometa esse erro, porque a Nise, ela fez o que ela fez, mas ela também teve ajuda. Sobretudo para enfrentar esse machismo dentro daquele hospital, dentro daquela instituição, e implementar o seu tratamento, né? Ser pioneira. Ela precisou de ajuda e ela teve.